Olá, meu amigo! Nesta videoaula, estudaremos o capítulo 4 do livro Plenitude, intitulado Cessação do Sofrimento. Passemos aos estudos. Na condição de enfermidade, o sofrimento, para ser curado, encontra diversos meios eficazes. Alguns o atenuam, outros são inócuos e raros se apresentam como de eficiência incontestável. A cura real, porém, somente se concretizará se a terapia extirpar-lhe as causas. Enquanto não se extingam as suas fontes geradoras, ele se manifestará inevitavelmente. Conforme temos aprendido desde o estudo do capítulo 1, se a terapia não atingir as causas, o sofrimento não cessará. É como tomar um analgésico. A dor de cabeça que te incomoda é apenas um alerta de que algo não vai bem em seu corpo. Tomando-o, você se livra do sinal que incomoda. Mas se não tentar identificar o que a causou, como por exemplo um desequilíbrio do fígado, é óbvio que o problema se manifestará novamente, ainda que por outro meio. É necessário, portanto, agir no fulcro do problema, de modo a fazer cessar a energia que o aciona e vitaliza. É interessante destacar que Joana menciona que o sofrimento parte do mau uso da razão no nosso pensamento. Viciado pelo desejo mal conduzido, pela nossa ânsia de conquistar mais e mais bens materiais, faz com que coloquemos as coisas do mundo acima dos bens espirituais. Ainda construímos nossa casa sobre a areia. E é com base nisso que Joana nos convida a uma mudança mental. Vejamos, a educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas são os recursos hábeis para o logro, sem os quais as terapias e técnicas se tornam paliativas, sem resultarem solucionadoras. Educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições. Segundo a autora espiritual, então, o primeiro passo é disciplinar a vontade, o querer, distinguir as necessidades reais das necessidades supérfluas, como aprendido no capítulo 3, de modo que pouco a pouco comecemos a nos libertar das supérfluas. Abre-se assim espaço no campo mental para buscar, para ter a vontade daquilo que realmente alimentará o nosso espírito. É o que extraímos de um trecho do capítulo 8, que anuncia que as conquistas dispensáveis pesam na economia emocional e passam a constituir preocupação que desvia a mente das metas que deve perseguir. Daí, portanto, a necessidade de educar o pensamento. Disciplina dos hábitos. Sem uma disciplina que o exercício prodigaliza, o esforço deperece e as aspirações morrem. Se, educando o pensamento, primeiro recurso citado por Joana, passamos a querer retamente, a disciplina será a força que não deixará com que essas novas aspirações pereçam. É como aquele que nunca escalou uma montanha, no nosso caso, a montanha moral, querendo fazer um esforço descomunal para subi-la de uma só vez. Ainda não tem a disciplina necessária, de modo que precisa exercitar dia após dia para construí-la, sem o que o esforço, ainda que exagerado, não alcançará o objetivo. Popularmente falando, morreria na praia. Note que essa frase foi extraída do capítulo 8, no qual Joana apresenta o caminho óctuplo de Buda, isto é, um roteiro de iluminação pessoal constituído de 8 passos. Nele ficará muito claro como a escalada é progressiva e como demanda disciplina, que veremos quando da respectiva videoaula. Segurança das metas. Peço licença a você para me valer de um comparativo. Vocês já viram um edital de concurso público? Pois bem, ele é extenso, ou melhor, poderíamos dizer que um primeiro olhar ele parece impossível de ser estudado na sua integralidade, infindável. Todavia, quando nos acalmamos, após aquele desespero que bate em uma primeira leitura, respiramos, retomamos a nossa razão e decidimos por estabelecer metas e prazos para cumpri-lo na sua integralidade. Assim,
Ao final de cada semana, nos sentimos progredindo mais e mais. E a diferença está aí, no fato de enxergar que atingiu mais um marco rumo ao fim da montanha. Sentir isso nos dá segurança de estar de fato se aproximando do objetivo final, pois aquele que está estudando o edital sem metas também está se aproximando, mas por não ter uma visão clara disso, desanima mais fácil. Não sente segurança se está tendo progresso ou não. E não seria a vida comparável a um desses editais aparentemente infinitos? Logo, do mesmo modo, precisamos de estabelecer metas para a nossa vida. E se você quer um edital genuíno da vida, recomendo aquele que se encontra no item O Homem de Bem do Evangelho. Nele, não estão enumeradas todas as qualidades que devemos alcançar nessa vida. Mas aquele que se esforce por possuir as citadas, no caminho percebe-se que a todas as demais conduz. Agora, cabe a cada um de nós ler atentamente esse edital e fixar nossas metas. Enquanto o homem se demora em pensamentos e ações reprocháveis, originadas no primitivismo pessoal, vive uma existência infeliz, até que se resolva por escalar a montanha da evolução espiritual. Até lá, como ensina Joana, em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando-se em reflexão, de onde partem as operações de reequilíbrio. É comum a mudança de comportamento para pior quando diminuem os fatores afligentes. A duração do sofrimento muito contribui para uma correta avaliação dos atos a que ele se deve entregar. Se analisarmos friamente os sofrimentos por que já passamos, veremos que de muitos deles partiram sérias reflexões que foram responsáveis por um melhor caminho que estejamos trilhando hoje. E esse trecho também retrata uma grande verdade, a de que quando estamos passando pela provação, logo nos apegamos à prece, à oração com fervor, mas tão logo a tempestade vai passando, vamos diminuindo a intensidade das preces e esquecendo novamente de Deus. E como queremos pedir a Deus que se valha de meios indolores para nos fazer evoluir, se sem o sofrimento o esquecemos? Temos de reconhecer, portanto, que o sofrimento ainda é, muitas vezes, a melhor terapia para o nosso progresso. Joana diz ainda porque, como vimos em videoaula anterior, em patamares mais elevados, seremos receptivos a estímulos mais nobremente convidativos, de modo que não precisaremos mais do sofrimento. Quer alcançar esses patamares mais elevados? Busquemos, pois, os recursos sugeridos por Joana. Com esse slide, encerramos a primeira parte do capítulo 1 e deixamos aqui o convite de sempre para que você leia a obra oportunamente, a fim de colher os ensinamentos diretamente da fonte. Até breve!